Olá, boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao Geometria. Meu nome é Rafael Lara, estarei com ele, é claro, Gustavo Almeida aqui, vai fazer com a gente a análise técnica dos ativos, então já vai mandando seu ticker aí que eu já estou anotando aqui pra gente. Olha só, o Helder já chegou mandando o BRF aqui, mas antes deixa eu chamá-lo aqui para perguntar como é que foi o fim de semana dele, como é que ele tá. Tudo bom, Guga? Grande, Rafa, tudo bom? Tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem, não pelo ponto, porque você está do meu lado no estúdio. Tá joia. Mas o Guga, e esse mercado aí, hein, meu, tá caindo, né? Tá 101 mil pontos, agora fechou 101 mil, é isso? Agora... Fechou 101.781,20. Tá? O mercado continua pesado, acho que continuamos com aquele mesmo pensamento, Rafael, né? Ativos de bolsa sofrendo bastante em função do momento que nós estamos vivendo, momento que está antecedendo um processo de retirada de liquidez da economia norte-americana, também antecedendo, né, elevação de juros na economia norte-americana, e isso o mercado como um todo já sabe. Tá? Então, no curto prazo, nós não temos aqui uma clareza de quem é o player que vai comprar, mas nós estamos tendo aqui uma clareza de quais são os players que estão vendendo. Então, os multimercados continuam se desfazendo de suas posições. Nós vimos um movimento mais intenso na semana passada. Tivemos ali aquele dia que foi exatamente o dia 5, né, de janeiro. Nós tivemos aqui uma queda mais acentuada no mercado, aqui no dia 5 de janeiro. Então, de fato, o mercado neste nível de preço aqui está num nível, de certa forma, preocupante, Rafael Lara. Eu acho que o mercado, infelizmente, está com fluxo de venda e eu só vou conseguir enxergar um fluxo mais otimista do mercado, acredito eu, quando nós tivermos uma expectativa de não ter mais elevação de juros, e aí vai ter passado, toda essa problemática das incertezas em relação à inflação no curto prazo. Então, bem importante, o investidor agora ter isso em mente, entender que é um período que não vamos ter aqui grandes upsides e a manutenção do preço dos ativos num patamar mais alto, mesmo que muitas pessoas falem que os fundamentos mostram que a Bolsa Brasileira está barata. Nós temos que entender aqui sobre a questão do fluxo, temos que entender que o apetite do investidor para também não nos frustrarmos na hora de estarmos investindo. O que eu enxergo, Rafael? Enxergo que lá fora, Estados Unidos, Dow Jones, S&P, Nasdaq estão num processo de correção. Vemos essa aversão ao risco quando a gente olha para o tamanho da correção de Nasdaq versus o tamanho da correção que estamos tendo aqui no curto prazo em cima do Dow Jones. Então, bem importante a gente ter esse entendimento, bem importante nós termos essa visão, essa compreensão. Então, o Nasdaq está estando corrigindo mais do que Dow Jones, mostra que de fato os investidores estão saindo dos ativos de mais risco, bem importante a gente entender. E se por acaso tivermos um movimento positivo aqui no nosso Ibovespa, no nosso mercado, o que eu enxergo aqui de possibilidade de alta é o Ibovespa ir buscar aqui essa região aqui dos 111.500 até 113.500 pontos. Esse é o meu ambiente que eu acredito que a gente possa, se por acaso tivermos um movimento de alívio, um momento de alívio agora no curto prazo, é a região que eu acredito que a gente possa vir a ver o mercado num cenário muito positivo, tá, Rafael? Perfeito. Guga, bom, vamos começar então aqui. O Helder aqui mandou pra gente BRF-S3, por favor, se você puder já olhar aí pra gente, por gentileza. Com certeza, com o maior prazer. BRF-S3. Isso. Só um pouquinho. Vamos lá. Ô, Claudio, não adianta mandar 11 tickets uma vez só não, é um por vez aí. Não vem tentando passar a perna no amiguinho não, mas a gente vai aqui. Vamos lá, deixa eu tentar entender aqui primeiro o que nós tivemos aqui no processo de baixa de BRF. Tá? Nós tivemos aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas tivemos duas etapas de queda. Primeira etapa aqui, primeira etapa que nós tivemos de queda, entre os dias 13 de outubro até 26 de outubro. A segunda etapa de queda, bem aqui, mostrando um movimento em equilíbrio por parte de BRF. E aí o mercado ele inverteu, tivemos aqui esse repique dos preços. Tá? Vou tentar entender agora que eu entendi que de fato tínhamos uma estrutura fechada. Deixa eu tentar entender aqui até onde esse repique dos preços pode
se desenvolver. Tá? Nós estamos aqui com ponto de 38,2, depois da queda, tivemos aqui uma primeira resposta boa do mercado, mostrando aqui sinais de que nós de fato poderíamos ter uma inversão aqui do movimento do mercado. Tá? Quando eu olho aqui para o nosso indicador, nosso gatilho operacional, teve aqui um gatilho operacional no dia 20 de 12, 20 de dezembro do ano passado, e a IBRF andou até a região aqui de 1,13, que é os R$ 24,90. Tá? Superando R$ 24,90, espaço para ir até, quem sabe, R$ 28,10, se por acaso tivéssemos aqui uma continuidade, se tivermos uma continuidade da movimentação de alta. Tá? Então esse aqui é o cenário que eu consigo ver positivo. No entanto, Rafael Lara, quando a gente olha para o momento agora de BRF, tá? e eu faço as projeções de queda, elas não são pequenas. Tá? O movimento de correção, caso venha acontecer agora no curto prazo, BRF voltaria, né, para aquela região de R$ 20,05. Então, a amplitude do movimento de baixa, neste momento, nessa fotografia que nós estamos tendo aqui, nesse dia 10 de janeiro de 2022, né, mostra esse cenário aqui, né, o upside para ir a 28,15 e um downside, né, ou seja, se por acaso o mercado continuar a corrigir, tem espaço para ir pelo menos para R$ 20,05. Perfeito, Guga. Agora sim, tem muito ticker aqui para a gente analisar. O MPK pediu para você analisar aqui Prio 3, por favor, PetroRio. Então aí para a gente, por gentileza, Prio 3. Prio 3 está num momento bem bacana, bem interessante. Tá? Ao meu ver aqui fez a movimentação aqui do pior cenário que eu imaginava, pelo menos de curto prazo. É um momento que eu estou esperando uma resposta positiva de Prio 3. Essa resposta positiva, Rafael, eu acredito que possa voltar ali para a região de R$ 24,70, pessoal, tá? Até R$ 26,50. Então, quando nós olhamos para o comportamento do petróleo, né, eu ainda continuo com aquela sensação de que, poxa, tem espaço para ir a $100 o barril. Né? Para ser mais exato, o primeiro rally, eu estava estudando hoje de manhã, o primeiro rally que eu enxergo aqui para o petróleo é para ir para a região ali dos $94 o barril. Tá? Então, se nós tivermos um pequeno estímulo positivo para o petróleo, né, ele tem espaço para ir para $94 o barril, obviamente que vai estimular aqui, né, a cotação da Prio. Infelizmente, né, quando a gente olha para a Prio e olha para o momento do mercado, né, o petróleo ele tem o quê? Uma pressão inflacionária em relação ao mundo como um todo. Né? Então, infelizmente é ruim, né, torcer para que o petróleo ele possa ir para $94, até mesmo porque se tu for olhar o contexto todo, né, o que ele gera, que vai gerar de problemas, né, e a complexidade de problemas neste momento, né, uma vez que o mundo, né, ele está estimulado a elevar juros, né, a gente vai ver aí um problema no mercado, né, nessa curva de oferta e demanda, de certa forma acentuado, e isso vai gerar, né, uma correção dos mercados um pouco mais forte, né, no curto prazo, se por um acaso a gente tiver esse arranque até os $94, depois 105, depois 125. Né, são os números que eu tenho marcados, é o cenário que eu tenho desenhado, pelo menos para poder traçar as minhas estratégias de tomada de decisão e nas minhas escolhas dos ativos na Bolsa de Valores. Perfeito. Inclusive, falando de números marcados, você jogou na Mega Sena da Virada, ou Guga? Não joguei na Mega Sena da Virada. Tu jogasse, Rafael Lara? Eu joguei. Claro, eu sempre tenho medo de ter o bolão da família ficar de fora. Imagina todos os meus primos multimilionários e eu sozinho, porque eu não quis gastar R$3 no bolão da família. E como é que foi esse? Eu acertei 2 números e 3 bateram na trave, você acredita? Quase acertei a quina, mas sim, foi muito perto. Mas se ganhasse, ganhava a família toda? Se ganhasse, ganhavam 20 pessoas que estavam no bolão. Caramba! Então, mas ninguém acertou nada, ninguém ajudou, só tu fez. Não, todo mundo também. Tiveram vários jogos, né? Cada jogo, né, de uma pessoa. Teve prima minha que acertou 3 números. Enfim, vamos que vamos, Guga. Infelizmente ainda não ganhei, senão estaríamos todos fazendo geometria hoje nas Bahamas, por exemplo, né? Tranquilamente ali, com várias... open bar aí para todo mundo. Espero que tu leve todo mundo que participe bastante aqui no chat da BMC. O pessoal que participa do chat, com certeza, né, estão nas orações do Rafael Lara quando ele joga no bolão. Estaria junto, todo mundo junto. Mas só jogo uma vez, só na Mega da Virada, só para brincar mesmo. Não tenho nenhuma esperança de ganhar nunca, não. O Felipe Dias Alves mandou aqui pra gente, o BB Seguridade, por favor. Banco do Brasil Seguridade, BBSE3, por gentileza.
E galera, manda aí no chat também, o que vocês fariam com o prêmio de loteria? Esse é o bacana, né? O bacana é a brincadeira, né? O que você faria com dinheiro? 370 milhões de reais. Enfim, era bastante dinheiro mesmo. Rafa, BBSE é aquele pensamento, é aquela leitura que nós tínhamos, né? A questão de sequência, né? Pô, quanto o mercado corrige, quanto o mercado poderia subir, qual seria o pior cenário. E acabou que o mercado ele veio para o pior cenário, né? O mercado está num processo de redução de posição, os players do mercado eles estão zerando suas posições. Tá? E nesse processo de zerar a posição, né, vai indo aos pouquinhos, né? O pessoal está zerando aí qualquer ativo. Como muitos ativos bons estão caindo, o pessoal já está saindo daqueles ativos que de fato só num ambiente muito otimista eles estariam naquelas posições. O pessoal começa a zerar eles a qualquer preço, né, e começam a manter os seus ativos, né, que gostariam de fato de manter, vão aumentando suas posições e assim por diante. Só que quanto mais tempo o mercado ele fica num processo de correção, até mesmo aqueles ativos que o pessoal queria manter em carteira, também começam a realizar, né, as posições, conforme a gente tem visto aqui esse último movimento agora em janeiro deste ano. Né? Então, quando nós olhamos aqui para a BBSE, o nível, para mim, né, divisor de águas agora, para acelerar mesmo forte, numa queda mais forte, e aí seria ir para 15,70. Eu acho que o mercado, como todo, né, ele está assim, bem nesse momento assim, divisor de águas. Será que a gente vai para um patamar mais baixo, ou será que daqui começa a reagir, né? Será que nós voltamos para o Ibovespa ali para os 113.500 pontos, ou isso nós vamos ter uma aceleração no processo de venda e o mercado vai para um degrau abaixo dos 100 mil pontos, quem sabe lá para os 95 mil pontos, né? Ou quem sabe até mais abaixo. Então, o mercado está neste momento, né? A gente tem que entender isso, tem que aceitar, a gente está de fato neste momento. E BBSE, ele está bem aqui na região de 88,6. É uma região que, se o mercado for melhorar, né, ele não pode perder esse nível de 18,85. Tá? A gente precisa ver o mercado reagir nesse nível de preço. Tá? Quando nós olhamos aqui, deixa eu pegar aqui a minha reguinha, ó. A gente olha para cá, né, e olha o ciclo está aqui, ó. Certo? Então, a primeira correção foi em 50%, a segunda correção foi até 88,6%. Tá? Para melhorar, tem que acelerar acima de 19,70, tá? Para começar a melhorar. E as projeções que nós podemos fazer, se por acaso o mercado vier dar um gatilho de compra, né? Está bem longe de dar gatilho de compra, bem longe mesmo. Teria que fechar aqui, nesse patamar de preço, a gente teria que fechar acima de... Deixa eu pegar aqui a minha... Ó, minha cruzinha aqui, teria que fechar aqui acima de R$ 20,82, né, para dar um gatilho de compra, ou seja, inverter do vermelhinho, ficar verdinho. Então tem que melhorar muito para poder dar um gatilho de compra. Não, o mercado de fato ele está no momento de baixa, está no momento de correção. E acelerar o movimento de baixa aqui é para ir para 15,75. Tá? Então eu não tenho ainda como fazer uma grande projeção do para onde pode ir BBSE 3 agora, né? Eu estou sem um critério de compra, eu estou aqui com um ambiente um pouco hostil no curto prazo, tá? Mas aquela pessoa que quer projetar alguma coisa, tá? Seria para pelo menos olhar, né? Para fazer sentido, teria que acreditar que BBSE pudesse voltar pelo menos lá para a região de R$ 27,15, tá? Então essa aqui é a minha fotografia aqui neste momento para BBSE3. Infelizmente, nós estamos num processo de elevação de juros, uma incerteza ainda em relação à inflação. Sei que no relatório Focus hoje nós tivemos ali, né, um pouquinho de mudança, uma melhora nas expectativas em relação à inflação, mas algo muito sutil. Né? Acho que precisamos ainda ter algumas cenas dos próximos capítulos ainda pela frente, para poder dizer, poxa, não, o mercado vai de fato melhorar, né? Mas ainda estamos vivenciando essa questão e essas incertezas em cima do tema de inflação, em cima do tema de elevação de juros aqui no Brasil. Perfeito, Guga. Ó, muita gente aqui mandou ticker pra gente. O Thiago Xtrader Evolution mandou aqui pra gente Vivara, VR3, aí, mercado de luxo. Aí, né? Tem muita gente que gosta do mercado de luxo, inclusive. Aí, mas é um ativo que hoje tá queda, né? Não, o Guga? VR3? Ele pediu VR3? Isso. Aí é Viver. Perdão, erro meu.
Mas depois a gente pode dar uma olhada em Vivara. Tá bom. Não, só para entender, porque... Não, Vivara, qual que é o ticker mesmo? Desculpa. É Viva? Eu agora, ó, pela primeira vez em quase um ano de programação, eu errei É Viva 3. Errei um ticker. Então aí, parabéns. Então, Viver 3, por favor. Construtora, né? Viver é construtora, não é isso? Vai me pegar agora, tá? Não é um ativo que eu acompanho. Exato. Tá? Eu não tenho todos eles no meu radar. Mas Viver, o número que eu estou olhando aqui é para voltar a 83 centavos. Tá? Então ali em 83 centavos faz sentido tu voltar a olhar ali para o ativo. Ele se desfez, né? A gente teve aqui uma movimentação muito forte, especulativa, né, do ativo. Tá? Foi até a região de R$ 10,45 e começou a se desfazer. Tá? Nós estamos aqui quase chegando aqui na região de 1,68 e aí nessa região faz sentido voltar a olhar, né, quem sabe para o ativo, se por acaso ele tiver uma resposta positiva, mostrar que de fato, né, ele não está mais evoluindo na tendência de baixa, mostrar sinais de fraqueza de fato da tendência, e aí nós podemos começar a pensar do tipo, puxa, será que aquela narrativa ali de trás, né, da metade do ano passado, não pode retornar? Né? Será que essa narrativa não pode voltar a fazer sentido? E aí, né, de certa forma, faz sentido, né, voltar a olhar e, quem sabe, criar uma estratégia para tomar uma posição. Perfeito, Guga. Ó, aí depois de Viver, veio o Samir Rosa pedindo VEG, WEGE3. Às vezes, quando eu estou brincando ali no Profit Pro da Anelógica, eu pego algumas ações para ver ao longo do tempo quanto é que elas tiveram de valorização. Se você pegar lá o fundo máximo e pegar o topo máximo, quanto é que ela disparou. Eu fui dar uma olhada hoje em VEG, é mais de 200.000%, né? Ela é chamada de fábrica de bilionário, não é mesmo? Aí, olha lá, olha esse negócio. Você sabia desse apelido dela? Sabia. O ponto é que o atual nível de preço, né, e como está se comportando, é que a gente acaba caindo naquela ideia, né? Será que vai repetir isso nessa mesma proporção daqui para frente? Esse é o desafio, né? Porque tu dobrar de tamanho, né, infinitamente é complicado, tá? E nesse momento que nós estávamos aqui em VEG, Rafael, e aí eu acho que esse aqui é o melhor aprendizado de todos, né? O movimento que o mercado ele faz nesse período, depois de chegar num topo, teoricamente, num topo histórico do mercado, o mercado ele responde rapidamente à movimentação que ele estava tendo anterior. Tá? Então nós tivemos aqui, ali no final de 2020, né, um aumento na volatilidade e nós não tivemos um ano bom de VEG. A gente teve aqui duas etapas muito fortes, muito intensas de correção. Depois o mercado ele tentou voltar a ter a tendência de alta. Eu acho que o pessoal não está vendo a tela, mas o mercado ele tentou voltar à tendência de alta, né, conforme vocês conseguem olhar aqui, ó. A gente tentou ver o mercado voltar à tendência de alta, mas ele não conseguiu se desenvolver, né, não conseguiu expandir essa movimentação. Tá? Então gastou muito tempo aqui para tentar continuar a tendência de alta, mostrando que de fato, né, nesse nível de preço, tu não tem uma vantagem em tomar posição aqui em DVEG, né? O mercado ele não estava conseguindo, ele não estava com apetite para ir às compras. E aí quando inverte, né, a tendência, mostrando que estava de fato uma fragilidade na tendência, quando inverte a tendência, sofre um risco muito forte de acelerar a movimentação de queda e essa movimentação de queda pegar muita gente desprevenida, né? Porque ela é uma das queridinhas, né, Rafael? Se tu for olhar, o pessoal em 2019, 2020, né, performou muito bem em VEG, muito bem. Só que a gente vinha anteriormente, né, tendo um 2018 e 2019, até metade de 2019, com muita lateralidade. Então nós tivemos aqui um mercado muito lateral, que ele ficou concentrando ali as posições, né, e aí depois a gente teve uma curva de crescimento muito forte, muito acentuada. Chegou naquele patamar de preço lá dos R$46, sofreu o primeiro ajuste, sofreu a primeira correção, ou seja, voltou a R$30, então imagina, de 46 para 30 é 1/3 do valor que foi, né, entregue, foi deteriorado, depois voltou a tentar subir, mas com muita dificuldade, né, mostrando a fragilidade na tendência. Então o que me preocupa agora, no curto prazo, Rafael, tá, é que essa correção de VEG eu enxergo que tem espaço para voltar aqui para 22,75, que, poxa, ruim, né, porque
eu não consigo trazer uma notícia boa agora para o pessoal. E voltar para esse patamar de preço é voltar aqui para as máximas que nós tivemos ali no período de pré-Covid, né? Antes ali daquela queda ali em função do coronavírus no início do ano de 2020. Tá? Então seria voltar para esses patamares de preço. É o que me parece que tem de acontecer. Tá? E aí aqui em 22,80, desculpa, eu falei 22,20, né? 22,80, perdão. Aqui eu acredito que vale a pena a gente olhar, né, com bons olhos. O que eu estou percebendo? Né, que o mercado está num processo de correção. Né? O mercado talvez não tenha corrigido mais forte porque Vale vem segurando o mercado, Petrobras vem segurando o mercado, né, e ambas têm um peso muito grande na bolsa. Você imagina se Vale e Petro também estivessem num processo de correção como o resto do mercado está tendo de correção. Nós estaríamos com uma bolsa, né, num patamar muito mais baixo do que a gente está agora. Tá? Então, esse exercício mental, né, e percebendo, né, esses pontos é extremamente importante para que o investidor possa, de fato, né, criar sua estratégia e tomar, né, de forma consciente as suas decisões de investimento. Perfeito, Guga. Depois veio MLAS3, por favor. MLAS3 aí pra gente, né? Que eu quase falei M Dias Branco, mas M Dias Branco não é esse ticker, porque não, é multilaser. Multilaser. Exatamente, multilaser aí. Famosa multilaser, né? Pois é, né? A famosa multilaser que desde o IPO não consegue mais estar naqueles patamares de preço. Na verdade está 50% abaixo do preço do IPO. Né? Então estava lá R$12, veio trabalhar aqui a 6,30. Tá? E me parece, Rafael, que ela perdeu aqui também o timing para poder se desenvolver com mais força para cima. Tá? Tomara que... Eu não consigo aqui fazer uma grande análise dela, tá? Mas tomara que... me parece que ela vem ali para a região de 6,20, tá? E tomara que não passe desse nível de preço. Tomara que ela consiga se equilibrar, né, nesse patamar de preço aqui de R$6,20. Eu não consigo enxergar todo o ciclo, tá? Porque a gente não tem base de dados suficiente, né, de multilaser para poder fazer uma análise mais longa aqui de multilaser. Tá? Mas eu consigo também, né, traçar aqui em cima da última janela que nós tivemos de alta, eu consigo fazer aqui a minha projeção de baixa. Seria, né, se por acaso vier a perder R$6,20, seria para vir aqui para os R$5,10. Tá? Então o mercado, Rafael, eu não sei se tu te lembra, né? Nós falávamos muito da região dos 112 mil pontos do Ibovespa, né? Da importância do mercado ter reagido naquele nível de preço. O mercado não reagiu lá nos 112 mil pontos. Tá? Eu estou falando dos nossos programas de geometria, para que a gente volte no tempo, né? Lá em setembro do ano passado, né? De setembro de 2021. Então, aquela era a grande região do mercado conseguir melhorar. Né? Tivemos uma deterioração política que gerou, né, todas as inseguranças que fez com que o real, né, se desvalorizasse, dólar valorizasse frente ao real, mesmo com todo o cenário, né, de Brasil exportando, commodities nos preços que estão, juro no Brasil, né, muito mais atrativo do que no resto do mundo, né, mas o risco fiscal, o risco político do Brasil fez com que a nossa bolsa acelerasse o seu processo de deterioração, né, e isso veio estimulado também ao participante do mercado, né, os fundos multimercados, zerarem suas posições e trazerem muita liquidez na ponta vendedora. Né, o que fez com que as bolsas corrigissem, as bolsas caíssem. Né? Então, o mercado perdeu o timing, ele perdeu o momento para estar num patamar mais elevado. Tá? Então, agora, né, os preços dos ativos estão de fato corrigindo e parece que estão indo buscar patamares mais abaixo. Tá? Então, estou sempre focado, estou sempre olhando, estou sempre acompanhando, sou um otimista, né? Sou um comprador, eu não sou vendedor na bolsa, tá? Então, ou estou comprado ou estou zerado. É um momento que eu estou com bastante liquidez, tá? Mas eu não consigo ainda enxergar, Rafael, um upside que faça com que o mercado mude de patamar. Eu não consigo enxergar um porquê ainda. Né? Mesmo conversando com todos os meus amigos, todos os analistas, né? todo mundo que fala, né, que a bolsa está barata e tudo mais, eu não consigo ainda em time enxergar, né, algo que de fato me estimule a estar, né, comprando de forma tranquila. Né? Eu sou um cara muito de momento de mercado. Né? Troco o meu recurso financeiro por ativos, depois troco ativos novamente por recurso financeiro. Essa é a minha forma de olhar, minha forma de encarar, e acho que a grande maioria das pessoas gosta, né, desse processo.
né, de ou você está comprado ou você está líquido. Eu não sou um cara que estimula o olhar de venda, né, o venda assim, me beneficiar na queda. Né, eu me protejo ficando líquido e aí depois, né, tomando risco novamente. Perfeito, Guga. Ó, depois veio aqui o Douglas Duarte, desculpa, pedindo Cash 3. Olha só. Melius, Cash 3 aí. Cara, Você é time Cash 3 ou Crash 3, Guga? Porque esse é um dos grandes embates do mercado, né? me fala mais, deixa eu entender, porque eu sou meio ermitão assim nesse tipo de informação. O mercado está falando exatamente isso, é? Não, tem gente que fala que é Crash 3, né? Porque tomou um baque ali forte, né? Chegou a bater acho que os R$12, salvo engano, se minha memória não estiver falha. Teve ali um pico de R$12 ao todo no Cash 3. Sim, é isso mesmo. Mas aí, enfim, depois foi caindo. Hoje está quanto? Você que está com o profit aberto aí? Tá R$2,45. R$2,45. Mas, se você pega desde o IPO de Cash 3, desde o IPO de Melius, ela ainda apresenta uma... 50% de valorização. Pois é, e ela entrou no Ibovespa faz pouquíssimo tempo. Perfeito. Então, a gente tem que entender um pouquinho, Rafael. Acho que a Cash foi um dos ativos mais... comentados, né, pelos grandes nomes do mercado. Acho que pessoas que têm muitos seguidores, né? A gente viu ali a movimentação de o maior influenciador do Brasil mostrando na sua carteira que tinha uma das maiores posições dele era Cash 3, né? Casos de análise também indicando Cash 3, muita gente criando essa narrativa. O que aconteceu, né? Não que eles estejam errados, tá? Mas é que a resposta que a cotação teve num curto espaço de tempo, ao meu ver, foi exagerado. Né? Cash subiu 800% em questão de 6 meses. Então tu faz essa pergunta, né? Deixa eu só confirmar aqui, ó. Foi em 180 dias subiu 700%. Então tu faz uma pergunta, né? Pô, será que estava tão mal precificado no IPO que o ativo sobe 700% tão rápido? Né, em pouco tempo, em 180 dias, 6 meses, né, metade de um ano. Então, esse excesso de distorção de curto prazo deixou, de certa forma, o ativo numa situação fragilizada, porque se por um acaso viesse um período negativo, e veio um período negativo porque também veio toda essa questão de realizar posições do setor tech, né, e Melius é uma empresa do setor tech, querendo ou não, todo esse fluxo que se teve de venda, né, ele acaba, né, se potencializando e aí o mercado, né, ele começa a ficar incomodado. Então imagina, toda essa turma que entrou na metade do caminho de Cash. Pensa no cara que ele tomou posição quando o Cash tinha subido 130% e ele tomou posição e viu as suas ações estarem se valorizando 200%. E agora ele está vendo as ações se desvalorizarem 40%. Isso fica muito ruim, né, na cabeça da pessoa. Imagina, tu está enxergando, a tua posição está com 200 e tantos por cento de lucro e agora tu está com 40% de prejuízo do teu ponto de entrada. Sem contar toda essa desvalorização que teve da máxima, né? Então, essa sensação, por ter sido, tudo isso ter acontecido tão rápido, gera um desconforto muito grande em relação ao ativo, né? E infelizmente, né, faz parte. Quando eu analiso o Cash 3, tá? A última vez que ela deu gatilho para venda foi no dia 16 de dezembro, tá? Eu tá apontando aqui ainda a movimentação de baixa. Eu enxergo que o ativo ele tem espaço para corrigir, tá, até a região ainda de R$1,85. Tá? Então consigo enxergar aqui, se por acaso continuar acelerando essa queda, né, essa tendência de baixa, continuar acelerando, vai buscar R$1,85. No entanto, né, quando eu olho para o movimento de alta, né, nesse patamar de preço, que também fico numa expectativa positiva, até porque tem muita gente, né, posicionado aí em Cash 3, o movimento de alta positivo seria para R$5,88. Então, no atual cenário, né, se tu vê, tu tem aqui um upside de 130% e um downside de 23%. Então, tu tem aqui uma relação de 6:1. Né? Estrategicamente, quem quiser procurar ponto de entrada, né, dando gatilho operacional, tu tem aqui uma relação que vai ficar de 5:1, algo do tipo. Tá? Então, por que eu contei toda essa história? Né? Não é porque as pessoas estavam erradas por estarem recomendando cash. É que a gente tem que questionar quando tem um movimento muito intenso, num curto espaço de tempo, o mercado ele fica ineficiente.
Ninguém na Melius tem culpa em relação a isso, nenhum influenciador, nenhum analista tem culpa em relação a isso. O mercado ele fica disfuncional em um determinado período de tempo, né? E de fato ficou, porque tinha subido 800% em seis meses. Tá? Então, precisamos tomar cuidado em relação a isso, né, para que a gente também, quando vai tomar posição, a gente entenda o que tem de potencialidade, né, de movimentação. E essa potencialidade a gente consegue medir, né, de acordo com a intensidade que um movimento, com a intensidade que uma distorção de preço acontece num espaço de tempo. Perfeito, Guga. Ó, depois de Cash 3, veio o Maurício Loss pedindo aqui Goal 3, por favor. Aí a Metalúrgica Gerdau pra gente, por favor. Aí Goal 3 pra gente dar uma olhada. Não sei como é que tá. Tá com bastante liquidez esse papel, porque o Goal 3 é o mais famoso do... Não, a 4 é mais, né? Mas tudo bem, vamos na 3 aqui. Vamos. Rafa, o que eu estou enxergando aqui agora, tá, e me preocupa um pouquinho aqui no curto prazo, né, toda essa percepção das tendências e tudo mais. Eu vejo que o movimento positivo de Goal seria ter condições de buscar R$ 11,80. Tá? Então, R$ 11,80 seria assim, poxa, num cenário mega positivo, eu enxergo essa movimentação para ir para lá. Tá? Agora, o que me chama a atenção, tá? Que a força com que Goal ela chega nesse patamar de preço que nós estamos agora, de R$10, entre R$10,50 e R$10,80, ela está sendo perdida, né, ao longo do tempo. E se por acaso o mercado ele começar a azedar no curto prazo, né, acelerar, na verdade azedar tá, né, porque nós estamos aqui abaixo de 102 mil pontos. Mas se por acaso acelerar essa movimentação de queda, o que eu enxergo é de pelo menos vir aqui para casa de 8,74 novamente, tá? Podendo num pior dos piores cenários, tá? E buscar a região de 7,30. Opa, desculpa. De 6,85, né? Seria voltar para esse patamar de preço, que também, ó, é aquele patamar de preço que nós estávamos no período pré-Covid. Tá, ali no período do carnaval ali de 2020. Tá? Então, seria voltar para esse patamar de preço, é o que eu enxergo dentro do atual cenário. Tá? Então, vamos ficar de olho aqui. Num cenário mega otimista, mega otimista, tá? E talvez tenham pessoas que tenham esse cenário. Tá? Um cenário mega otimista seria Goal ir lá para a região acima dos R$15. Tá? 15, 16 reais, tá bom? Eu acho que não é ainda a hora de olhar para esse cenário, tá? Eu posso estar com viés, de novo, eu sou um cara que opera comprado, tá? E eu tô com esse olhar, eu tô com esse sentimento em função do contexto que nós estamos aqui agora, tá? Mas, num olhar mega otimista, se tem pessoas aí que estão acreditando, tá? Seria para poder chegar lá na região dos R$17,25, né? Pô, eu sempre traço cenários, desenho cenários e aí, né, eu crio a minha estratégia para tomar posição, se eu estou confiante naquele cenário ou não. Né? Mas estruturalmente, né, quando eu olho aqui para o preço, para o comportamento do preço no tempo, como os participantes, né, se movimentaram ao longo do tempo, os níveis que o mercado respondeu, o cenário que eu tenho traçado, né, a figura de comportamento que eu tenho traçado aqui para a Goal 3, é exatamente isso aí. Show de bola, Guga. Aí o Henrique Rivonaldo aqui pediu pra gente Berkshire Hathaway, Berk 34. Aí esse ticker, apesar de muito famoso, pouca gente pede, hein? Bastante interessante. E o Warren Buffett ficou mais pobre ou mais rico hoje, hein, Guga? Tá ficando cada vez mais rico, né? O de cima sobe. O de cima sobe, né? Como diria a música do... Rafa, eu não gosto muito de analisar as BDRs por um seguinte motivo, tá? Porque na verdade a gente tem aqui uma cotação derivada, né? A gente tem a cotação de lá sendo trazida para o real. Né? Eu gosto de olhar a cotação do ativo na moeda dele mesmo, tá? Mas o que eu consigo enxergar aqui de comportamento, né, e força potencial? O número que me satisfazia nela, 88,40, tá? Acho que podemos ter aqui um movimento mais de surpresa, seria ir para 96,25, tá? Então, ficar atento,
por hora, está com gatilho de compra, né, desde o dia 6 de dezembro, tá? E aí ficar acompanhando, tá? Acompanhando. Se fechar por um acaso abaixo de 85,70, sugiro zerar a posição. Mas por hora está numa movimentação de alta, está subindo, tá? Vamos ver aí se tem força de fato para ir buscar os R$ 96,20. Perfeito, então, Guga. Ó, depois aqui do Henrique Rivonaldo veio o Cláudio Amaral pedindo BTG para a gente, por favor. BPAC 11, por gentileza, aqui para a gente dar uma olhada. Aí BTG Pactual, né? BTG Banco, aí Unity. Deixa eu dar uma olhada aí. A BTG sofreu, né, também com essa queda das empresas techs, tá? Para mim está num nível de preço bem interessante para ter uma resposta positiva, na verdade, tá? Nota que quando nós pegamos aqui toda essa movimentação que nós tivemos entre os dias 24 de março de 2021 e 26 de maio de 2021, a gente chegou aqui no nível de uma estrutura de expansão. Tá? Eu não tenho todos os meus indicadores configurados aqui nessa tela, senão eu poderia fazer uma análise mais aprofundada. Mas, enfim, eu acredito que está numa região aqui que, de fato, pode vir a encontrar um fundo, né, a cotação. Se nós pegarmos aqui da máxima, ela sofreu uma desvalorização de 44%, tá, em 109 dias. Tá? Então, vale a pena a gente ficar monitorando agora, tá? Até mesmo uma situação de repique aqui, para que nós possamos entender, né? Uma primeira resposta positiva, né, de curto prazo. Não seria uma mudança de tendência ainda, mas uma primeira resposta positiva de curto prazo. Enxergo a possibilidade de voltar ali para R$ 21,95, tá? R$ 22, certo? E no melhor dos mundos seria R$ 24,78, mas para os R$ 22 aqui, eu acho que aqui tem uma bela de uma negociação de curto prazo, né? Um potencial de upside aqui de 17%. É o primeiro repique, é a primeira movimentação positiva para o ativo nesse patamar de preço. Show de bola, então, Guga. Bom, depois veio aqui a Gisele Diniz pedindo a Aeres para a gente, por favor. A Aeres 3, por gentileza. Aí para a gente dar uma olhada aí, a gente já está chegando aqui no final do nosso programa, né? São 6h41, mas você fica aí, que tem Radar FIS daqui a pouquinho para você aqui na BMC News. Então, vamos que vamos aí, ó. Bom, a Aeres 3. A Aeres 3, tá? O que nós temos aqui? Tentar entender, sem olhar muito longo prazo, que se eu for olhar mais longo, vai me... querendo ou não, a gente vai ficar um pouquinho preocupado, tá? Mas dentro do movimento de baixa, acho que esse espaço até pode chegar até R$ 4,50. Tá? A gente está aqui bem nas mínimas das mínimas, né, que nós tivemos aqui do ativo. Tá? Acho que poderia chegar aqui até R$ 4,50, continuando aqui a movimentação de baixa. Tá? Por hora, movimentação de alta também seria algo de repique, tá? Não seria ainda uma mudança na tendência. Não enxergo aqui que tem algum ciclo fechado, algo encerrado. Tá? Então seria um primeiro movimento de repique. Tá? Esse repique, né, para que a gente possa entender também, esse repique teria condições aqui de se movimentar até a região de R$ 8,00, né, R$ 8,05. Tá? Acho que teria condições de acontecer. Mas, de novo, é um primeiro movimento, muito mais arriscado, movimento de repique. Eu não estou conseguindo enxergar mudança de tendência, mudança de direção ainda. Tá? Então, geralmente, o mercado, como é que ele muda uma tendência? Primeiro ele tem esse repique, essa resposta no fechamento de um ciclo, no fechamento de uma estrutura de preço. Depois essa resposta, né, o mercado ele tenta continuar a tendência, deteriorando o cenário. Né, obviamente, o mercado ele deteriora o cenário, ele traz uma sensação de que as coisas estão piores, porém ele não faz novas mínimas ou novas máximas. Né, se por acaso as coisas estiverem melhores, só que sem fazer novas máximas. E aí, dentro desse contexto, né, tu tem ali um ambiente muito fértil para ter uma mudança de tendência, uma mudança de direção. Então, a gente não tem esse sinal por aqui. Acho que a gente tinha aqui uma condição para que isso pudesse ter acontecido no final do ano passado. Não aconteceu, não se teve gatilho operacional. O mercado ele simplesmente se animou, ele se desenhou, mas ele não conseguiu se desenvolver.
né? E aí o fato de não ter conseguido se desenvolver, infelizmente, as coisas não se teve uma tendência quando a gente olha para a Ibovespa, né? Obviamente teve alguns ativos pontuais que a gente teve esse desenvolvimento, teve esse desenrolar, né, dos mercados. Mas o que eu estou enxergando aqui para a Aeres por hora é exatamente isso aí. Show de bola, Guga. Bom, vamos na nossa saideira então aqui. O José Bezerra de Carvalho Júnior pedindo B3SA3 para a gente, por favor. Vamos fechar então aí com uma empresa de monopólio, né? O monopólio é a única empresa que cuida da nossa bolsa, né? Afinal, só temos uma bolsa no Brasil, o Ibovespa, né? Mesmo, Guga? É isso aí. Bom, o que tem aqui em B3? Gente, nós estamos aqui no nível, né, quando eu olho aqui para B3, deixa eu marcar aqui só para enxergar onde nós estamos. Voltou para o 100%. Tá? O que nós tivemos aqui, Rafael? Nós tivemos aqui o movimento de alta, né, a primeira movimentação de alta, que foi ali do dia 13 de maio de 2020 a 22 de julho de 2020. Né? Depois nós tivemos aqui o mercado corrigindo 25%, e aí acelerou. Níveis que nós podíamos esperar era o nível de uma vez que estava aqui, 38,6, perdão. Né? O nível que eu podia esperar era até 78,6. Tá? Eu acredito, Rafael, Lara, que B3 ainda tem espaço para vir beijar aqui o número de 9,80. Eu só ficaria mais animado aqui em B3 se por um acaso ela conseguisse voltar acima dos 12,40. B3 voltando acima dos R$ 12,40, eu acredito que tem espaço. Deixa eu deletar aqui. Eu acredito que tem espaço para ir chegar até os níveis de R$15. Não é grandes upsides, mas é o que eu consigo enxergar como possibilidade, como fotografia agora neste mercado. Rafael, infelizmente eu queria trazer mais notícias positivas para os nossos telespectadores, mas o mercado ele vem corrigindo, né? Ele está de certa forma pesado. Acredito ainda que nós temos oportunidades, vantagens, né, para aquele investidor de curtíssimo prazo. Ainda acredito que as tendências de alta são meio que voos de galinha, elas não vão conseguir se manter. O mercado vai continuar, né, num processo aqui de ajuste, mas pontualmente, né, nós vamos ter ali algumas oportunidades que vão ter ali altas, né, de 10%, 15%, e quem tiver, né, capacidade de utilizar desse dinamismo a seu favor vai se beneficiar. Quem não tem esse estômago, né, quem não tem esse perfil, bom, essas pessoas precisam entender, né, que vai demorar um pouquinho para nós vermos nossa bolsa de novo, né, entrar numa tendência de alta e se manter numa tendência de alta por um período um pouquinho maior de tempo. Né? Infelizmente, nós estamos num bear market, nós estamos num processo de correção e eu preciso ser claro, preciso ser transparente, porque aqui na BMC, aqui no programa Geometria, né, eu vou ter que sempre estar falando, né, a minha opinião e o que eu entendo como verdade para o momento. Show de bola, então. Infelizmente, no sentido, né, que ninguém gosta de dar notícia ruim, né? Ninguém gosta de dar claro, um pouco de pessimismo. Só que dentro desse movimento também de pessimismo, Rafael, isso antecede uma janela de oportunidade maravilhosa. Tá? Claro. O pior mercado é esse que fique, se a bolsa ficar trancada, né, entre 110 mil pontos e 115 mil pontos. Esse é o pior mercado. Agora, se a bolsa cair, pô, isso é sinal de que outro tipo de investidor, outro player vai entrar no mercado e aí depois nós temos, né, uma bela de uma tendência para poder surfar. Esse meio do caminho, cara, é muito ruim, é muito desgastante, né? Não se gera coisas novas, não se gera de fato uma janela de oportunidade. Aquele player que está de fato, né, com recurso para poder transferir para o mercado, ele não está vendo ali uma grande vantagem em tomar posição nesses níveis de preço, mas de fato, né, se o mercado for para cair, pô, que caia, que venha para um patamar mais baixo, para que aí sim a gente possa ter uma janela de oportunidade. Senão a gente corre o risco, que nem quando eu mostrei VEG aqui agora há pouco, né? Muito tempo lateralizado, 1 ano e meio lateralizado, para depois conseguir entrar numa tendência de alta. Então, né, eu prefiro que o mercado de fato, né, faça os movimentos maiores para que de fato a gente tenha mais janelas de oportunidade para podermos negociar. Seja quente ou frio, nunca morno. Quem disse isso está na Bíblia, inclusive, né? Não irá o reino dos céus quem é o morno, seja quente ou frio. Então o mercado é a mesma lógica, né? Ou cai muito ou sobe muito. Ficar lateralizado é um mercado ruim, um mercado chato que a gente não consegue ter posição no dia de amanhã. Guga, você volta amanhã com o Felipe Nascimento, logo de manhã, logo cedo? Com certeza, pela
pela manhã, né, logo no início do dia aqui na BMC, vou estar junto no programa Pre-Market, onde eu trago aqui todo o cenário, né, todo o contexto que eu estou imaginando para o dia do nosso mercado. Perfeito, então, ó, galera, assistam o Guga e o Felipe amanhã. Obrigado aí pela companhia, Guga. Eu volto amanhã às 4 da tarde no Top News com a grande Débora Oliveira para a gente trazer aí o fechamento do mercado, como é que será que vai estar esse mercado nessa terça-feira. Então, gente, um abraço a todo mundo, ao Rui, ao Raul, ao MPK, a Roberta, ao Helder, o Cláudio aqui, se cuidem e a gente se vê logo logo, mas fiquem aí que hoje tem Radar FIIs aqui na BMC News, então você não pode perder por nada, tá certo? Então até logo, tchau, tchau.